Bom, seguindo em frente, então, pessoal, já vimos os objetivos do módulo 1 e a evolução histórica. Vamos aprender agora sobre o princípio de funcionamento de um sistema de hélice. Então, o princípio todo é baseado nas leis de Newton, né? Então, no século XVII, Newton derivou os princípios matemáticos da filosofia natural, onde a gente tem, então, a primeira, a segunda e a terceira lei, né? A terceira lei de Newton é a base de toda a propulsão moderna. Então, esse slide da NASA aqui, eu acho ele bem interessante. São as aplicações da terceira lei de Newton para a aerodinâmica, né? Então, para toda ação existe uma reação igual e no sentido oposto, né? De magnitude igual no sentido oposto. E a gente tem alguns exemplos aqui, por exemplo, aerofólios, né? A gente faz uma deflexão do escoamento para baixo e tem uma força de reação para cima. E também um motor a jato, né? A gente ejeta aqui gases em alta velocidade para termos uma tração que empurra a nossa aeronave para frente, né? E no nosso curso de projeto conceitual de motores, nós vimos a equação generalizada da tração para um turbofan, no caso, né? Derivada a partir da conservação, né, da quantidade de movimento. Na verdade, do acréscimo, né, que o motor a jato dá na quantidade de movimento. Então, nós estamos voando aqui com a nossa aeronave numa velocidade V0 e com uma vazão de ar W0 ponto aqui. E nosso sistema propulsivo, então, ejeta esses gases aqui com uma velocidade V9 maior e uma vazão W9 ponto ligeiramente maior do que W0 ponto. Então, aqui V é a velocidade, W é a vazão máxima. E nós temos também alguns termos relacionados à pressão. Então, nós temos a tração, a geração de tração relacionada à variação da quantidade de movimento, basicamente W9V9 menos W0V0, mais um termo relacionado à pressão estática. Se a sua pressão estática na saída do seu motor é maior que a pressão atmosférica, você também tem um termo relacionado à pressão estática. Então, só uma recapitulação breve do nosso curso de projeto conceitual de motores, porque a gente vai ver que para hélices, o mecanismo em alto nível, né, pode ser interpretado de uma forma similar, basicamente olhando para a variação de quantidade de movimento. E aqui mais algumas figuras para ilustrar, né, o conceito da terceira lei de Newton aqui aplicado. Então, nós temos aqui um exemplo no Spitfire aqui, que tem uma determinada vazão de ar percorrendo a hélice e sendo ejetada com maior velocidade. Então, a tração seria a vazão de ar vezes o delta velocidade. E aqui só um exemplo pictográfico, né, que a gente está empurrando o ar para trás para gerar tração para frente. E então, bem alto nível, a propulsão moderna toda funciona dessa forma, né? Bom, qual que é o grande objetivo de um sistema de hélice, né? É a conversão da potência de eixo, que a gente está chamando de P2, em potência de voo, que a gente está chamando aqui de P3. Então, nesse diagrama aqui, nós temos um exemplo simplificado, né? Temos a fonte de energia, que pode ser um tanque de querosene, pode ser uma bateria. Temos um motor, que pode ser um motor a pistão, um motor elétrico. Usualmente temos uma caixa de redução. E a P2, que normalmente a gente fala que é a potência de eixo que entra na hélice, é logo aqui após a caixa de redução, ou seja, antes de alimentar o cubo da hélice mesmo. E a P3 é a potência de voo. Então é a tração vezes a velocidade de voo, V infinito, e a gente está ejetando aqui o ar com uma velocidade maior que V infinito. E o nosso sentido de voo é nesse sentido aqui. Então, a hélice é um propulsor com alta vazão máxima e baixa velocidade de exaustão. Do outro lado do envelope, se a gente pegar um motor de caça, por exemplo, ele é um propulsor de baixa vazão máxima, né, um motor bem fininho, vamos dizer assim, com uma altíssima velocidade de exaustão. Então é um propulsor otimizado para velocidades altas. Aqui nós temos um propulsor mais otimizado para velocidades baixas. E a hélice é diferente de um fan, porque a essência de um fan é que ele é um estágio de compressor. Então o fan vai aumentar a pressão total, vai aumentar a pressão dinâmica do ar, depois você tem estatores que convertem essa pressão dinâmica em pressão estática e por fim você expande isso num bocal, né? Então uma analogia aqui seria que a hélice é como se fosse um fan e um bocal integrados, né? A gente não tem o bocal, a gente não tem a carenagem que a gente tem no turbofan, né? Ela funciona de uma maneira isolada. Então, nessa figura aqui, P0 é a potência de entrada de motor, P1 é a potência de saída do motor, P2 é a potência de saída da caixa de redução. Normalmente a caixa de redução é bem eficiente,
para aplicação aeronáutica, né? E P3, por fim, a velocidade de voo, a tração vezes a velocidade. E a eficiência da hélice nada mais é do que a relação entre a potência de voo e a potência fornecida ao sistema, P3 sobre P2. E aqui só para a gente ter um exemplo de como isso seria calculado, como é bem simples, né, a princípio, eu estou fornecendo para minha hélice 2.000 HPs, com uma velocidade de voo de 300 nós, velocidade verdadeira, e gerando uma atração de 2.000 libras-força, convertendo isso para sistema internacional, minha potência P2 é de 1.490